Olá a todos! Hoje damos continuidade ao ciclo de encontros virtuais, Passeios pelo Maravilhoso, Literatura e Outras Artes, vinculado ao grupo de pesquisa Narrativas Maravilhosas, Míticas ou Populares da Oralidade à Literatura. Este quinto encontro contará com a presença do professor mestre Matheus dos Santos Bueno, graduado em licenciatura em Letras Italiano pela Unesp de São José do Rio Preto. Ele é mestre na área de estudos literários, tendo como corpus obras da literatura italiana, com ênfase em topoanálise. E também com a presença do professor Giacomo Enzo Cinquaroli Bellissimo. Ele é graduado também em licenciatura em Letras Italiano, também pela Unesp de São José do Rio Preto, e atualmente ele atua como docente e pesquisador, cursando pós-graduação em nível de mestrado na Unesp de São José do Rio Preto. Tanto o Matheus quanto o Giacomo participam do nosso grupo de pesquisa Narrativas Maravilhosas, Míticas ou Populares da Oralidade à Literatura. Passo então a palavra aos professores, cuja apresentação recebeu o seguinte título: O Maravilhoso Mitológico e Topológico em obras de Luciano de Crescenzo, Nessuno e Così parlò Bella Vista. Professor Matheus e professor Giacomo, agradeço em nome do nosso grupo a presença de vocês dois nesse nosso quinto encontro. Então eu passo a palavra agora ao professor Matheus. Certo. Então, obrigado, Guilherme, obrigado, Giacomo, a professora Celeste, por ter me convidado para fazer parte dessa apresentação. Eu escolhi, então, falar um pouco dar uma pincelada sobre as questões que eu trabalho na minha dissertação de mestrado, que já foi publicada. Então, eu dei o título para essa apresentação de Anápolis Maravilhosa de Crescenzo. Então, eu vou falar um pouquinho como que esse autor italiano, napolitano, descreve essa cidade de Nápoles, que é também a sua cidade natal. Pode passar. Bom, aqui eu coloquei uma das capas do romance, que inclusive eu tenho uma mais recente, que é de 2010. As capas recentes do livro dele, geralmente é ele mesmo na capa, e uma foto dele aí. Então, ele faleceu recentemente, ele nasceu em 1928 e faleceu em julho de 2019, que foi um pouquinho antes, então, da minha defesa mesmo da dissertação, o que fez com que a mídia, aqui, especialmente aqui no Brasil também, falasse um pouquinho sobre a vida do autor e ele ganhasse mais conhecimento aqui. Bom, então, esse romance que eu trabalhei no meu mestrado chama Così parlò Bella Vista, que numa tradução livre seria Assim Falou Bela Vista, que também faz uma alusão ao autor alemão Nietzsche, né, ou Assim Falou Zaratustra, que então já indica também o aspecto da filosofia que o De Crescenzo trabalha. E então chama Così parlò Bella Vista, Napoli, Amore e Libertà, que é o que ele também discute no romance. Nesse romance, que foi publicado em 77, o autor ele divide o romance em duas instâncias. Nos capítulos pares, a gente tem os diálogos, que são entre os personagens, sobre a cidade e sobre conceitos de amor e liberdade. Então, nos capítulos pares, a gente tem o Bela Vista, que é um ex-professor de filosofia, e vários outros ali personagens que conversam com ele. Nesses capítulos, que eu digo que eu chamo na minha dissertação dos capítulos principais do romance, porque contém o Bela Vista, que é o personagem principal, não existe um enredo, não existe um grande enredo que se enrola, que existe um clímax e um desfecho. Não, são apenas diálogos. O Bela Vista, ele conversa, então, com esses outros personagens, que são seus colegas, sobre a cidade, principalmente sobre a cidade de Nápoles, e como ele é um ex-professor de filosofia, ele então vai usar conceitos sobre amor, liberdade, para explicar suas ideias sobre como que a cidade funciona para esses personagens. É interessante também que o De Crescenzo, ele se coloca como personagem. Então, ele usa fatos reais da vida dele, que ele realmente vivenciou, para inserir em alguns trechos do romance, nesses diálogos. Por exemplo, ele se insere nesses diálogos, né, com o personagem Bela Vista e os outros personagens, e ele é chamado de engenheiro, que realmente ele foi, essa é a formação dele. Ele trabalhou como engenheiro até mais ou menos uns 40 anos de idade, e depois
ele passa a escrever romances e ele se torna famoso, diretor de cinema, trabalha em televisão também, além de ser escritor. E nos capítulos pares, então, que não são ligados aos capítulos principais, os capítulos pares, os ímpares, né, na verdade, os capítulos ímpares são pequenos fatarielli, que ele chama de fatarielli, que em italiano, em português, a gente pode aproximar ao que seria a anedota, a crônica, porque tem um tom jocoso, de piada também. Então, nesses fatarielli, eles narram o cotidiano dos napolitanos, visando sempre o bom humor e o olhar atento sobre a cidade. Então, há outros personagens nessas pequenas anedotas que também visam construir essa Nápoles, certo? Pode mudar. Bom, então, o que eu pretendi falar um pouco é que, na minha dissertação, eu trabalho sobre como, principalmente o personagem do Bela Vista, esse professor de filosofia, constrói a cidade pelo mítico utópico. Mas a gente também pode inserir o maravilhoso, principalmente se a gente pegar esse verbete do dicionário online Michaelis, que diz o seguinte, explicando o que é o maravilhoso, que é de grande beleza ou encerra grandeza e perfeição, fascinante, perfeito, primoroso, que é exatamente a visão que o Bela Vista tem de Nápoles, essa fascinação pela cidade, o deslumbre pela cidade, certo? Pode passar. Bom, o que eu trabalho sobre mítico e utópico, o que é esse termo que eu e a minha orientadora, a professora Celeste, então a gente criou para conseguir explicar o que é essa visão do Bela Vista sobre a cidade? Eu entendo o mito diferente do que os outros trabalham, por exemplo, como os deuses ou formas fantásticas, criaturas fantásticas. O Arthur da Távola, esse autor, ele encara o mito como uma forma comunicativa de conservar e de significar um valor através de um símbolo, ou metasímbolo, que expressa, amplia, antecipa, fixa, esclarece, oculta ou exalta o valor significado. O mito, que é a verdade da mente, aparece às vezes sob a imagem de exaltação, fabulação ou exagero, que é então que se liga também ao maravilhoso, que é como o Bela Vista enxerga a cidade. Esse deslumbre, essa fabulação e exagero que ele constrói a cidade, que é o que eu vou mostrar em algumas situações, citações do texto. Embaixo, que é o tópico, a estudiosa Fátima Vieira, ela explica que, historicamente, o conceito de utopia foi definido com relação a uma das 4 características. Aqui, ela elenca, então, 4 características que a palavra utopia foi ganhando através do tempo, ela foi se modificando, foi ganhando mais significados. A qual eu trabalho é a primeira que ela define, que é o conteúdo da sociedade imaginada, ou seja, a identificação da sociedade como a ideia de um lugar bom, que também se liga àquele autor, o Thomas More, sobre a utopia desse lugar maravilhoso, que tem qualidades tão incríveis que são irrepreensíveis, certo? Então, é isso que eu entendo por mítico utópico, certo? Pode mudar. E aqui eu coloquei essa citação do Maurice Halbwachs, que ele, no texto dele, ele discute sobre a memória e o espaço, mas aqui ele explica tão bem a relação como nós vivemos o espaço, que ele diz o seguinte: as imagens habituais do mundo exterior são inseparáveis do nosso eu. Então, explica muito de como os personagens vivenciam esse espaço. Então, a paisagem, a natureza, as ruas, os monumentos são tão parte desses personagens que eles vivem e transpiram esses lugares, certo? Também se liga ao que eu disse do maravilhoso, desse aspecto de exaltar a cidade. Pode mudar, Gui. Bom, aqui, esse trecho não faz parte do romance do Così pro Bella Vista, mas de um texto do De Crescenzo, de uma outra obra que chama assim, Luciano de Crescenzo, escrito da Louis Medesimo, que seria, então, Luciano de Crescenzo, escrito por ele mesmo, numa tradução livre, que é a sua autobiografia, que nesse trechinho que eu destaquei, ele mostra o que foi viver nessa cidade, então, de Nápoles, crescer lá. Ele diz assim: morava perto do mar, enquanto brincava, olhava o Golfo de Nápoles com seus ingredientes mais naturais, os barcos, os pescadores, o sol, o mar, o Vesúvio, Capri, Sorrento e Posillipo. Então, aqui eu destaquei esses trechos porque todos eles aparecem
no romance, no Così per la Bella Vista. Eles não são descritos pelo narrador, que é o De Cretino personagem, que faz parte ali, então, ele está inserido dentro do romance, mas eles são citados a todo momento. A todo momento os personagens lembram, citam, falam que eles estiveram lá. Então, por exemplo, o Vesúvio, o Capri, eles vão aparecer então como esse símbolo de Nápoles, né? Que é com o que se liga ao que eu estava explicando sobre o autor Halbwachs, como o espaço é inseparável do nosso eu, certo? Pode mudar. Aqui eu coloquei um exemplo. Na minha dissertação, eu digo que existem instâncias de espaço, né? Existe os trechos que o autor só cita, como eu já mencionei, ele só cita esses espaços, eles são relembrados. Em outros momentos, como é um diálogo entre os personagens, eles vão exaltar a cidade. Aqui é um exemplo de como eles mencionam a cidade. Por exemplo, esse faz parte dos capítulos ímpares, daqueles fatarielli, daquelas anedotas. Então, é um personagem que está conversando com outro que ele diz assim: embarca com toda a família e vai fazer um passeio na rua Caracciolo. Sim, senhor, vai a Mergelina, a rua Caracciolo, a rua dei Mille, a rua Crispi e depois sobe de novo a rua Mergelina. Todas essas ruas que são mencionadas existem empiricamente na cidade de Nápoles. Inclusive, essa foto que vocês estão vendo é a rua Caracciolo, é a Lungomare, é a beira-mar da cidade de Nápoles. Então, ela é muito bonita, porque tem a cidade de um lado e o mar do outro. Então, elas existem mesmo, e elas são citadas e constroem, então, essa Nápoles transcrita pelo De Crescenzo. Pode mudar. E aqui eu trouxe, então, alguns trechos que mostram a visão de outros personagens, não do Bela Vista, sobre a cidade. Aqui eu destaco, por exemplo, do personagem Salvatore, que ele é um síndico de um prédio, e ele faz parte, então, desses colegas do Bela Vista que conversam sobre Nápoles. E aqui, bem logo no começo do romance, no primeiro capítulo, ele está tendo uma conversa com outro personagem sobre a economia da cidade, sobre ser pobre, ser rico, quem é pobre, se a cidade pode ser considerada uma cidade rica ou não, rica de economia mesmo, se ela é pobre, se existem muitas pessoas pobres lá, etc. E ele chega à conclusão e diz o seguinte, o Salvatore: doutor, esse doutor é um vocativo mais... a pessoa que ele está conversando não é um doutor, não é médico, não é nada disso, é só uma forma carinhosa de se referir a outra pessoa. Doutor, mas pouco me importa subir a escala social. Se eu aqui, quando me sento perto da janela, vejo Capri e o Vesúvio. Então, aqui resume bem o que ele sente pela cidade, porque ele se coloca como pobre. Ele se define como pobre, ele fala até que ele passa fome um pouco, que ele mora num quartinho muito pobre, não tem nada, mas que ele não se importa em subir a escala social, se ele pode, do quarto da janela dele, ver Capri e o Vesúvio, que então são os elementos naturais de Nápoles e que causam esse maravilhamento nele, que então faz com que ele sinta a cidade tão profunda nele que ele não precisa de outros aspectos. Ver a cidade já basta. E pro Vittorio, que é um personagem importante no romance, porque ele vai contrapor essa ideia mítica utópica do Bela Vista. Ele vai trazer o Bela Vista para a realidade. Então, num embate com o Bela Vista, esse personagem, o Vittorio, eles estão falando sobre um espaço determinado de Nápoles, que o Bela Vista está, então, tentando mostrar para ele que é um lugar bom, que lá representa qualidades positivas para a cidade, para a imagem da cidade, mas o Vittorio diz o seguinte: e agora que coisa quer que eu te diga? Renuncio, mas em compensação sei o que você sabe. Sim, senhor, eu sei que você, quando caminha por Nápoles, sabe que aquela que vê não é a Nápoles sua. Essa Nápoles existe apenas na sua cabeça e que talvez nunca tenha existido. Então aqui ele está falando, olha, Bela Vista, que é um embate diretamente com Bela Vista. Tudo isso que você está falando sobre Nápoles, na verdade, não é. Isso não existe. Nápoles tem tantos problemas e é igual a qualquer outra cidade do mundo ou país, tem problema socioeconômico, tem problema cultural, tem problema de higiene na cidade, de doença. Então, toda essa construção que você está fazendo da cidade, na verdade, ela só existe na sua cabeça, que é, então, o que ele está expondo desse mítico tópico que o Bela Vista pensa sobre Nápoles. Pode mudar.
E aqui eu coloco uma citação direto do Bela Vista, que é, então, o que ele entende de Nápoles, que é o ápice de quando ele chega sobre essa ideia maravilhosa e deslumbrante de Nápoles, que ele diz o seguinte, pro Vitório, esse trecho é um rebate, então, direto ao argumento daquele que eu falei do Vitório, que eu acabei de ler. Ele diz assim, quem sabe como Nápoles é verdadeiramente? Contudo, eu, às vezes, penso que mesmo se a Nápoles, aquela que eu digo, não existisse como cidade, existiria seguramente como conceito, como adjetivo. E penso ainda que Nápoles seja a cidade mais Nápoles que conheço e que, como andei por todo o mundo, vi que era necessário um pouco mais de Nápoles. Então, durante todo o romance, ele vai construindo essa ideia maravilhosa de Nápoles, esse lugar incrível que tem qualidades irrepreensíveis, mas ele aumenta tanto ele alça a cidade a um conceito, um adjetivo. Essa visão dele é tão mítica, utópica, maravilhosa, que ele consegue aplicar Nápoles a outras situações. Ele consegue aplicar Nápoles a pessoas, a cidades, a países, porque ele consegue encontrar características que a cidade tem, que é tão própria dela, que ele consegue aplicar em outros lugares também. Certo? Pode mudar. E aqui, então, concluindo, que é o que eu quis trazer, que era, então, a interpretação da cidade aos olhos do professor Bela Vista é determinada pelo mítico utópico, e nesse aspecto também maravilhosa, pois ela é vista pelo prisma do irrealizável, do impossível, então do deslumbramento que esses personagens têm. Então não é só o Bela Vista, o Vitório, ele faz esse papel de ser o mais realista, de trazer argumentos mais cabíveis em relação aos outros, mas os outros personagens, além do Bela Vista, eles também criam essa memória de Nápoles, principalmente o personagem Salvatore. Ele tem uma parte que ele lembra da cidade, que ele descreve quando ele era pequeno, então também a cidade na recordação, na memória, na construção dele como pessoa. Quando ele era pequeno, ele via carros alegóricos passarem em festividades, e nesses carros alegóricos tinha imagens do Vesúvio, as mulheres se vestiam com frutos do mar, então todos esses elementos naturais da cidade fizeram com que ele criasse essa imagem da cidade também. Então, por outro lado, a cidade também é transcrita na obra ao serem mencionados diversos locais existentes empiricamente, que existem mesmo na cidade, e que então o Decretiano insere no romance, e que, portanto, podem ser encontrados nela, como ruas, castelos, que são referidos constantemente pelos personagens. Pode passar? Essa foi a conclusão. Aqui eu trago, então, a bibliografia. Eu coloquei a minha dissertação, que é Nápoles, do Luciano di Crescenzo, inclusive para a Bela Vista. Estou para análise do espaço mítico e do real. Então, eu discuto muito melhor e trago vários exemplos de como que isso acontece no romance, entre outras coisas. O Maurice Halbwachs, que ele, então, no livro A Memória Coletiva, especificamente nesse capítulo, ele fala sobre a memória coletiva e o espaço. Então, como que as pessoas se constroem através do espaço também. E o Arthur da Távola, que ele então explica na introdução o que ele entende por mito, que é como eu trabalhei na minha dissertação. E por último, a Fátima Vieira, no livro Utopian Literature, que nesse capítulo ela explica então os conceitos de utopia, ela faz uma discussão interessante sobre a significância da palavra que ela foi ganhando. Certo? Pode passar. E era isso. Grazie, eu espero ter conseguido pelo menos pincelar um pouco sobre o que eu trabalhei na minha dissertação, que é o ponto-chave que eu trabalhei, que é o espaço mítico utópico. Muito obrigado, Matheus. Eu tenho certeza que não foi só uma pincelada, foi muito explicativa a sua fala. Agora eu passo a palavra, então, ao professor Giacomo. Fechei o microfone aqui, desculpem. Queria agradecer ao Gui, né, e ao Matheus aí por compartilhar esse momento aí comigo. Eu também a professora Celeste por ter me convidado para participar, para falar de uma coisa que eu gosto tanto, que é sobre mitologia, né? E também dessa obra do Luciano, que é o Nessuno, né? Então eu escolhi aqui esse título porque eu vou fazer então tentar mostrar para vocês o movimento que faz essa releitura
né, dos mitos da Odisseia presentes em Nessuno, do maravilhoso ao prosaico, ao comum, né? Então, ele vai sair de lá, daquele universo maravilhoso, né, dos mitos, e vai para o comum. Agora, vou tentar mostrar mais ou menos como que ele faz isso. Pode passar, Gui. Bom, eu vou começar, então, falando da Odisseia. Para quem não conhece a Odisseia, vai estar assistindo o vídeo aí, tá? Então, a Odisseia é o retorno de Ulisses da Guerra de Troia, tá? Para quem já assistiu o filme Troia, tá? Que é muito famoso, e também a gente tem séries na Netflix que fala da Guerra de Troia, tá? Ulisses é o herói que criou o cavalo de Troia, tá? E nesse livro, a Odisseia, que é atribuída também ao mesmo autor, Homero, Ulisses vai retornar para casa depois da Guerra de Troia, tá? Ele fica 20 anos, ele fica 10 anos na guerra, e depois ele leva 10 anos para chegar em casa, certo? E o Luciano de Crescenzo, então, ele resolve fazer uma releitura recontar, na verdade, né? A intenção dele é recontar a Odisseia, né? E desse retorno desse herói, né? O Ulisses, que para ele é o herói mais completo, seria aquele que consegue fazer tudo, mais inteligente, certo? Enquanto os outros, segundo palavras dele mesmo, são só os Rambo da mitologia, que só se sobressaem pela força, enquanto Ulisses é o cabeça de todos eles, certo? Então, olha só, resumido assim, rapidinho, então, a Odisseia para vocês, do que se trata. Eu vou falar, então, o que é um mito, né? Porque a gente vai estar falando do maravilhoso e ele está relacionado com o mito. Então, eu trouxe essa definição do Mircea Eliade, que é um grande estudioso, né, da mitologia. Ele coloca aqui que o mito conta uma história sagrada, relata um acontecimento que teve lugar no tempo primordial, no tempo fabuloso das origens. Por outras palavras, o mito conta como, graças aos atos dos seres sobrenaturais, uma realidade teve existência, quer seja a realidade total, o cosmo, ou apenas um fragmento, uma ilha, uma espécie de vegetal, um comportamento humano, uma instituição, e, pois, sempre uma narrativa de criação. Conta-se como qualquer coisa foi produzida, como começou a ser. O mito não fala senão daquilo que aconteceu realmente, naquilo que se manifestou completamente. As personagens do mito são seres sobrenaturais. Então, quando ele fala assim que o mito trata daquilo que aconteceu realmente, quer dizer que aquilo é tomado, o mito é tomado como uma verdade sagrada, certo? Então, esse é um aspecto muito importante do mito, para que a gente entenda também como que acontece esse movimento do maravilhoso para o prosaico. A gente tem que entender isso. Que para as pessoas da sociedade grega, da antiguidade, isso, tudo que estava escrito ali, era verdade. Existiam todos os seres sobrenaturais, os deuses, e para eles eram histórias sagradas que mostravam para a sociedade, né, para quem escutava essas histórias, como se comportar, certo? Trazia ali uma certa moral, como conduzir a própria vida. Por exemplo, no caso da Odisseia, ela é considerada uma das obras que mostram como a família, né, deve estar ligada, o comportamento da Penélope, que espera o marido, o retorno do Ulisses, né, querendo voltar para casa. Então, tudo isso aí dava certos valores para aquela sociedade, para que essas pessoas aderissem, né, a esses valores. É no conceito aí de pai-ideia, né, que a gente vai ter, que é aí o modelo para as pessoas, para os gregos. Pode passar, Gui, por favor. Bom, então aqui eu trouxe o que tem de maravilhoso no mito, né? Eu coloquei aqui uma citação da Sperber, que ela vai falar, ainda que estejam dentre os primeiros registros conhecidos, os mitos pertencem ao campo da ficção, portanto, do imaginário, certo? Então, isso vai ligar a gente com o maravilhoso, porque o mito, ele é aquela forma simples, né? Que ele vai ser utilizado nos contos de fadas, né? E em outros tipos de narrativa que vem aí utilizando os modelos e as propulsões aí do mito, né? Os motivos do mito,
e vai estar tudo dentro do maravilhoso aí, no caso, né? O campo do imaginário, do irreal, do insólito, certo? Aquilo que também que vislumbra, né? Bom, então aqui eu coloquei uma citação da Marinho, né? Mitos, contos de fadas, romances de fantasia, ficção científica são considerados como manifestações do maravilhoso, porque geralmente tem algum elemento sobrenatural, certo? Esses elementos sobrenaturais aí que a gente vai encontrar, ciclopes, sereias, deuses, né? Monstros que vão estar dentro dos mitos, eles são do maravilhoso, certo? Eles estão dentro do maravilhoso. Pode passar, Rita. Bom, então, o que eu vou falar agora para vocês? Um pouquinho sobre o Nessuno, sobre o Luciano, né? O Matheus já falou um pouco dele. Então, o Luciano é um napolitano, é esse senhorzinho que está aí do lado esquerdo, super engraçado, né? Ele já está, se olhar na cara dele, você já sabe que ele é um piadista, né? Então, e ele está aqui, como ele disse, o Matheus também comentou, que nas últimas edições dos livros, né, ele está na capa. E essa capa serve muito bem para a gente entender também um pouco da construção narrativa do Nessuno, certo? Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou voltar aqui para o título, né? Nessuno, l'Odisseia raccontata ai lettori d'oggi, ou seja, a Odisseia contada, né, para os leitores de agora, os leitores de hoje. Então, ele já fala que ele pretende recontar a Odisseia. Então, quais são as características, né, dessa retomada? O linguaggio humano, como ele diz, né, a linguagem humana, a linguagem que ele quer dizer, uma linguagem próxima. Ele sai da construção ali do poema épico, ele vai transformar isso em prosa, certo? E ele vai atuar por meio do pastiche, por meio da paráfrase, ele vai fazer da paródia, certo? Então, assim, ele vai recontando essa história e vai fazendo um movimento em relação ao humor, fazendo contrastes com a realidade, vamos falar assim, do nosso contexto atual, né? A nossa sociedade como é hoje, ele vai trazendo alguns pontos, vai comentando, ele vai ironizando, satirizando, né? Tanto a sociedade grega quanto a narração de Homero e também a construção da própria obra Odisseia, trazendo também muitos outros fatos, muitos outros mitos. Ele vai falar um pouco também de Nápoles em um outro trecho, tá? Então ele, só fazer um comentário, ele está sempre divulgando Nápoles, né? Ele é um napolitano mesmo de coração. Pode passar, Gui. Bom, então, como eu disse para vocês, ele vai fazer sátiras, né? Ele vai estar pegando a Odisseia, pegando aqueles episódios, aqueles trechos, fatos, mitos, e vai satirizar, vai comentando esses mitos e sempre vai fazendo a gente rir um pouquinho, né? Bom, eu trouxe aqui para vocês verem um trechinho, eu coloquei em italiano, vou tentar traduzir para vocês, tá? É a cena do acolhimento de Atena disfarçada de viajante em Ítaca. Quando ela chega lá com o Mente, né? E ela chega disfarçada como se fosse um viajante e ela é acolhida por Telêmaco, né? E aqui ele vai trazer aí, no caso, uma sátirazinha, uma brincadeira com esse costume dos gregos, né? Então, excepcional o modo de acolher os desconhecidos na antiga Grécia. Evidentemente, a hospitalidade deveria ser uma ordem religiosa da qual ninguém poderia se subtrair, ninguém poderia escapar. Um estrangeiro não era nunca agredido com perguntas muito pessoais. E, ainda assim, né, nunca que antes de ser acomodado e alimentado. Não como hoje, que com as telecâmeras, né, os interfones, os nossos sistemas de alarme, se você não se anuncia como que Deus quer, é muito difícil que qualquer um abra a porta para você. Então, aqui ele coloca ali, né, essa brincadeira, ele vai contrastar essas duas realidades, ele vai estar colocando aquela coisa
eu coloco como maravilhoso essa questão de você acolher o estrangeiro dessa maneira, porque eles acreditavam que os estrangeiros poderiam ser deuses disfarçados, deuses com outras fisionomias, né? Então, ele faz esse movimento, ele vai fazer com que a gente compare as duas realidades, né? E fazer automaticamente com que a gente ria, né? Porque é uma coisa bem contrastante, né? Os gregos abriam as portas, enquanto a gente mal e mal olha para as pessoas que passam na frente da nossa casa, não atende de jeito nenhum, né? Pode passar para o próximo, por favor. Bom, aqui também para mostrar esse movimento, uma outra cena, né, em que Atena, ela está fazendo uma propaganda de Ulisses lá na Ilha dos Feácios, né, e ele coloca, então, Atena como uma promoter. Mas promoter, vocês vão ver aqui que esse promoter dele não é tão como a gente usa esse adjetivo, né, uma pessoa promoter, ou como substantivo, ou que a pessoa que faz isso, né, o promoter, como uma coisa um pouco mais elevada, né, mas esse vocês vão ver aqui que ele faz de outro jeito. Então ele faz assim, né, a fare da promoter, ou seja, a fazer a promoter, né, a dar uma de promoter, como sempre, provém Atena. Vai para cima e para baixo, né, foi para cima e para baixo pela cidade de Esquéria, desculpa, vestida, né, transmutada em arauto, e para todos aqueles que ela encontrava, ela dizia: rápido, rápido, venham até a praça. O divino Alcino convocou uma assembleia geral. Estará presente também aquele estrangeiro vindo do mar. Todos dizem que é igualzinho a um deus, que é simile a um dio, certo? Que é igual a um deus. Então, quando ele fala assim, presto, presto, correte alla spiaggia, parece que é até um vendedor de jornais, né? A Atena está fazendo, olha só, notícias, venham, venham, né? Então, aqui, toda aquela banca de deusa, né, da sabedoria, tudo aquilo que a gente espera da deusa da sabedoria, ele coloca abaixo, né? Ele vai colocar ela ali a dar uma de promoter, como sempre, né? Porque muitas vezes o trabalho da Atena é realmente esse, né? Então ele vai sair lá do maravilhoso e vai jogar ela aqui para o nosso comum, certo? Para o nosso prosaico. Próximo, Gui, por favor. Bom, aqui, comentário do narrador na cena em que Ulisses encontra-se com as sereias. Então, aqui em Nessuno, o narrador está sempre comentando as coisas, né? Ele está sempre trazendo uma coisinha a mais, né? E fazendo esse contraste, como a gente já viu aqui nos outros exemplos. Então, diferente da Odisseia, esse narrador ele é opinante, ele é atuante, né? Enquanto o Homero, né? O narrador homérico, ele vai cantando os fatos, né? Que as musas passam para ele, certo? Então, ele meio que está distante daquilo lá, enquanto, vamos dizer assim, o narrador decrescenziano ele está muito mais atuante aí na significação aí da obra. Bom, então vamos lá. Pelo menos mais evidentemente, né? Então, ele coloca assim, ora mettiamoci nei panni de Ulisses. Agora vamos nos colocar no lugar de Ulisses, né? Vamos imaginar, né, a Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford e Sharon Stones, todas nuas, e te chamando para ir para a cama com elas. E vamos nos perguntar o que a gente faria no lugar dele, né? Ulisses, coitadinho, fez de tudo para escapar, né? Fez de tudo, né? Coitadinho. No caso aí, esse coitadinho já vai mostrar, né, que Ulisses bem que até fez, né? Mas, digamos assim, é um sinal de ironia esse poverino que ele coloca aqui, né? Coitadinho, né? Todas essas mulheres feias, né? Aí chamando para ir para a cama, né? Ele fez de tudo para escapar, certo? Então, aqui também ele vai fazer uma comparação com o nosso mundo, né? Com o nosso mundo empírico, onde existem essas mulheres, né? Famosíssimas, conhecidas pela beleza, e colocando elas como se fossem as sereias,
certo? Então aqui ele também sai lá do maravilhoso e vai jogar a gente no prosaico, no comum, do que a gente já conhece, certo? Então é nesse sentido que ele faz esse movimento, né, nessa releitura. Apesar dele contar todos os fatos como estão mesmo na Odisseia, a gente tem essa ressignificação, né, quando ele vai comentar, quando ele vai trazer esses outros elementos do nosso cotidiano, né? E nessa parte aqui, né, nesse trecho, nesse canto, ele faz uma menção a uma canção napolitana, A Sirena, de um autor chamado Salvatore Di Giacomo, né? Então ele vai falar disso, ele vai também falar da sceneggiata napolitana, tá? Que também é um gênero teatral ali, né? Comum em Nápoles. E ele fala sempre um pouquinho de Nápoles em alguns trechos, né? Eu só coloquei isso para fazer esse link aí com o Così parlò Bella Vista do Mateus. Pode passar a guia. Bom, então é isso, gente. Uma pinceladinha aí nessa releitura da Odisseia aí na narração do De Crescenzo, né? Coloquei as referências que eu utilizei. Gostaria só de comentar que eu estou ainda nessa pesquisa, agora no nível de mestrado, estou pesquisando o narrador, mais especificamente nessa obra, mas a gente já tem uma publicação, tá, em um livro que está disponível na web para vocês, tá, para fazer o download, e é Considerações sobre o Herói em Obras da Literatura Italiana e de Outras Literaturas, no qual eu publiquei com a minha orientadora, a professora Celeste, esse capítulo, né, discutindo a releitura dos heróis Leonte e Ulisses nas obras Elena, Amore Mio e Nessuno, do Luciano. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de estar divulgando para vocês. Muito obrigado, Giacomo. Agora, então, depois da apresentação de vocês, que a apresentação foi muito interessante, muito explicativa, como que a gente pode dialogar com o maravilhoso aqui, né? Eu gostaria de, então, passar para algumas perguntas que eu tenho para vocês. Eu vou começar, então, com o Mateus. Mateus, existem outras formas, então, com as quais De Crescenzo insere a cultura, o espaço de Nápoles no romance que você estudou? Sim, existem várias formas. Inclusive, o gênero, como eu disse no começo, que ele separa, então, o romance em duas instâncias, tem os capítulos pares, que são os principais, que tem o Bela Vista, que tem os diálogos, e os capítulos ímpares, que tem essas anedotas. Tudo isso colabora para a construção de Nápoles, principalmente os Fatarielli, essas pequenas anedotas, porque ela, como eu estava dizendo, ele constrói, então, a Nápoles de diversas maneiras, inclusive usando essas anedotas, porque é uma forma, então, do personagem circular pela cidade e ele conseguir descrever a cidade, ouvir outros personagens, e o principal, que é dos capítulos da minha dissertação, é de como ele insere o dialeto, por exemplo, no romance. Então, quem estuda a cidade de Nápoles, quem estuda a língua napolitana, sabe que a cidade napolitana sabe que lá existe o dialeto, não só em Nápoles, mas em toda a Itália. A Itália é repleta de dialetos, inclusive existe o dialeto napolitano, que é muito presente na cultura e na vida dos napolitanos, e ele insere isso no romance, tanto nesses capítulos pares e nos capítulos ímpares na voz de outros personagens. Então, tá recheado, tá repleto de inserção do dialeto lá. Inclusive, eu tenho um artigo com a professora Celeste também, que chama Identidade, Língua e Cultura Napolitanas nas obras de Luciano di Crescenzo, no qual a gente fala sobre isso um pouco. A professora Celeste, ela pega outros romances do De Crescenzo e discute um pouco sobre essa inserção do dialeto como forma de colocar a cultura e o espaço ali representado, e eu falo especificamente do Così parlò Bella Vista. Então, o dialeto, principalmente, é uma das principais formas com que ele transforma e coloca esse espaço no romance. Entendi, Mateus. Giacomo, você teria algo a acrescentar sobre a fala do Mateus ou sobre o próprio romance que você estuda?
Não, não, eu não tenho nada a acrescentar, só queria comentar que eu achei até aqui ele tem uma transcrição do trecho dessa música A Sirene, né, que eu comentei, e está em napolitano também, né, porque, na verdade, é um autor napolitano. Eu acho incrível o dialeto, né, muito legal. É uma forma, com a canção, né, dentro de Nessuno, é uma forma de inserir também a cultura napolitana dentro do romance. Sim, é uma grande divulgação, ele está fazendo isso sempre, né, muito legal. Giacomo, então eu vou passar a próxima pergunta para você. O que você pode dizer para a gente sobre a visão do herói Ulisses na releitura do Luciano? Ele também passa pelo processo de ressignificação, de releitura, ou ainda é o mesmo herói apresentado na narrativa homérica? Olha, é muito, muito interessante isso, porque ele faz, na verdade, ele reconta, né, assim, todos os fatos que estão ali, ele coloca os poréns, né, das passagens do Ulisses, mas ele também levanta estudos, ele vai contestando essas atitudes, né? Por exemplo, por que ele ficou ali por 7 anos preso numa ilha, né? E só porque depois de 7 anos que ele foi sentir esse aperto de querer voltar, né? Então ele coloca isso em teste. Isso dentro da narrativa, né? Mas aí depois, no final do livro, ele faz um dossiê, né, de tudo que Ulisses fez de ruim. Isso é muito legal, porque ele vai lá, ele vai trazer também a questão da própria origem do Ulisses, né? O Ulisses, ele também tem, ao mesmo tempo que ele pode ser descendente de Atena, ele também pode ser descendente de Hermes, porque eles compartilham a mesma Metis, né? Só que o Hermes, ele, pela estirpe de Hermes, ele seria descendente de Sísifo, né? Ou seja, o Sísifo é considerado o mais espertinho dos mortais, né? Ele foi até condenado ao Tártaro, né? Ele também está no inferno de Dante por ter enganado os deuses, certo? Então, isso é muito legal. Quando ele traz isso, você faz aquele... chama Contra Ulisse, né? No livro. E, bom, ele ressignifica esse herói no final das contas, porque você já não tem mais aquele modelo da paideia, aquela coisa do olhar sem julgamento para aquelas atitudes. Você já está julgando esse herói de uma maneira negativa, né? Enquanto, como até você colocou em um outro encontro, no seu encontro com a professora Cláudia, que os heróis, eles não passam pelo julgamento, né? A gente acha que eles fazem aquilo e que aquilo tá ótimo, é que ele deveria fazer mesmo, né? Mas aí ele vai colocar, nossa, mas será que ele deveria fazer isso mesmo, né? Por exemplo, no episódio de Polifemo, que ele faz aquilo furando o único olho do Ciclope, né? E daquela maneira, ele coloca isso com uma crueldade, porque o Ciclope, ele é daquele jeito, ele é a natureza dele. Será que ele merecia aquilo? Então ele vai fazendo esse movimento aí no sentido da gente entender esse herói com um aspecto negativo. Me parece que enquanto os gregos eles colocavam em evidência o que Ulisses teria de virtuoso, o De Crescenzo ele coloca o que ele teria de não virtuoso. Sim, ele questiona, né, esse modelo, né, do herói. Ele questiona, será que é mesmo um modelo para a gente seguir? Na verdade, ele admira o Ulisses, ele admira muito, né? Porque ele fala que é o herói mais humano mesmo, porque ele tem todas essas qualidades, mas também tem muitos defeitos, né? Então, isso é o bacana, né? A obra é muito, muito, assim, complexa nesse sentido, porque ela vai, ao mesmo tempo que ela apresenta o herói clássico, ela vai trazer os estudos sobre essas passagens, né? E que vai fazer a gente repensar aí no caso do herói. Matheus, você teria alguma coisa a acrescentar? Não, porque o meu tá distante dessa coisa do herói que o De Crescenzo discorre também bastante em suas obras, mas o que eu estava lembrando do que ele tinha falado antes, ele também pontua o humor, né, do De Crescenzo, esse jeito piadista dele de ser, que ele insere em tudo. Inclusive, o De Crescenzo ele é conhecido aqui no Brasil principalmente por escrever livros sobre filosofia. Então ele faz compêndios sobre filósofo, ele explica sobre a vida do filósofo, que época viveu, quais eram as ideias. E mesmo assim,
um livro sério, mesmo assim ele coloca piada, ele faz piada, ele coloca histórias engraçadas no meio para fazer a gente rir, mas pensar ao mesmo tempo. Então, eu achei interessante esse link que o Giacomo colocou lá também, que eu também coloquei sobre o humor. É bem bacana mesmo. Eu acho que o Bela Vista ele insere num dessas Sim, obras, né? Num dos compêndios, ele coloca o Bela Vista, que é um personagem dele, que ele criou como se ele fosse um dos filósofos importantes, como Sócrates, Platão, etc. Como real, né? Ele apresenta Como real. Ele não fala nada, né? Ele coloca ele sim. você fica pensando que ele existia mesmo. Exatamente. Matheus, a próxima pergunta que eu tenho é para você. A inserção do pensamento filosófico no romance que você estudou ajuda a entender como Bela Vista exalta Nápoles? Sim, ajuda muito. Como eu estava falando agora, né, o próprio De Crescenzo tem esse interesse pela filosofia, escreve sobre filosofia, e ele usou, então, personagem, professor de filosofia, para poder inserir ideias ali dentro do romance e tal. E o Bela Vista, quando ele vai falar sobre Nápoles, ele cita diversas vezes o Epicuro, o filósofo Epicuro. E as ideias do Epicuro são de que as pessoas devem viver regradamente, mas aproveitando tudo que a vida tem de bom, por exemplo, comer, os amigos, etc. Então, o Bela Vista ele acredita que os napolitanos adquiriram essas ideias do Epicuro e vivem elas diariamente. Então, por ele ser um professor de filosofia, ele insere essas ideias não só do Epicuro, mas diversos outros filósofos. O próprio nome do romance é Così parlò Bella Vista, assim falou Bela Vista, que faz referência assim falou Zaratustra, do Nietzsche. Então, são diversos filósofos que o Bela Vista usa para dar essa ideia, essa construção também da Nápoles. Só que o que ele faz? Ele pega as ideias desses filósofos, ele usa estratégias do pensamento filosófico para criar um mito, que é justamente o contrário que os filósofos querem fazer. Os filósofos querem usar as ideias para afastar tudo que é o mito, tudo que não pode ser verdade, para chegar mais próximo da verdade, não é? Mas ele faz o contrário, ele usa a filosofia para criar o mito de Nápoles. Essa Nápoles deslumbrante e maravilhosa. Inclusive, eu tenho também um artigo que chama Ética e Moral Epicurista, inclusive para o Bela Vista, de Luciano de Crescenzo, que eu cito alguns desses filósofos que o De Crescenzo coloca, mas principalmente o Epicuro, então, sobre essas ideias epicuristas, esse vivenciar epicurista dentro de Nápoles, dentro do romance. Matheus, então, a gente poderia dizer que a linguagem filosófica do De Crescenzo ajuda a formular a ideia dessa Nápoles que é maravilhosa ao olhar desses personagens? Sim, com certeza, porque como eu disse, ele usa então, porque como ele tem, o Bela Vista ele tem esse diálogo com os personagens, ele usa então estratégias da filosofia, ele cita os outros, né, Platão, Sócrates e tal, nesse diálogo. Como eu disse, os capítulos importantes no qual o Bela Vista aparece e atua, eles são todos no diálogos. Então, o De Crescenzo, ele imita, ele usa os diálogos platônicos, esse gênero da filosofia, de essa discussão de conceitos e de ideias, para então montar a ideia de Nápoles. O Bela Vista, então, ele serve ali como Platão, é como se ele fosse Platão, os outros personagens estão ali discutindo com ele, e ele vai criando esse conceito e ideia da cidade de Nápoles, como ela é maravilhosa, como ela tem características que não podem ser reprovadas, por exemplo. Então, ajuda muito. Giacomo, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, eu só queria comentar que realmente o Luciano está sempre trazendo essa coisa desses diálogos, né? E só para fazer um link com Ulisses, tem uma parte logo na introdução do livro, né, que ele vai explicar a escolha, né, do herói, porque que ele gosta do Ulisses. Ele vai colocar um diálogo de Sócrates e Hípia, né? Ele fala que o Sócrates estava ali discutindo com o Hípia, né, e eles estavam falando que era o melhor, o Aquiles ou o Ulisses. Aí o Hípia fala assim, o Aquiles é melhor, porque ele sempre fala a verdade, ele Então, aí ele fala assim, e o Ulisses está sempre mentindo a favor de si mesmo. Então, peraí, quem que é melhor? Aquele que escolhe sempre falar a verdade ou aquele que
sabe escolher entre uma verdade e uma mentira para se sobressair. Aí o Ipa concorda, não, realmente quem sabe escolher que vai se sair melhor, né? Aí ele coloca assim, né? E ele falava isso já porque o Sócrates não ia deixar ele embora se ele não concordasse. Então ele fala assim, ó, deixa eu ir embora, concordo com você, deixa eu ir embora, Sócrates. Então ele faz até essa piadinha com o Sócrates, né? E outra coisa que eu queria comentar, essa visão maravilhosa de Nápoles, né? A partir da perspectiva do Bela Vista, a gente consegue até ver na proposta do próprio nome Bela Vista, né? Porque Bela Vista, certo? E o nome dele eu acho que é Genaro, né? Genaro Bela, né? Genaro Bela Vista. Genaios, né? Do grego, que é gerar, né? Então, a geração, né? O nascimento de uma bela visão, né? Essa visão positiva que ele tem. Eu acho muito legal, porque está ligado com essa questão do significado no nome, né? Dos gregos, né? Que ele gosta tanto. Giacomo, eu tenho uma última pergunta para você. Você coloca que o Luciano ele propõe um novo final em relação à obra de Homero, que esse final nos faz pensar, então, sobre o motivo do título, Nessuno. Qual seria esse final e por que Nessuno, afinal de contas? Bom, eu vejo da seguinte maneira, né? O Luciano, quando ele termina ali o romance, com as núpcias, não, né? A noite de amor com Penélope, né? O Ulisses chega em casa, aí, depois de ter matado todos os pretendentes, né? Feito aquela chacina, ele vai lá e tem aquela noite de amor com Penélope, a noite se prolonga, né? Graças aos deuses, ele passa aquele tempão com ela. Só que no outro dia, aí termina o romance, mas aí no outro dia ele coloca uma continuação para isso, né? Então, no outro dia, o Ulisses sai para fora, assim, ali na bancada, né, olhando para o mar, e ele pensa, né, consigo mesmo, ele olha o mar, suspira fundo, e ele acaba percebendo que a casa dele se tornou outra, né, e que ali não é mais o lugar dele, que o lugar dele, na verdade, é o mar e as aventuras. E então ele monta no barco de novo, no outro dia, e vai embora. Ou seja, todo esse drama, né, do retorno de Ulisses para voltar para casa, para voltar para a mulher dele, no final das contas acaba sendo irônico, porque ele chega lá e ele, na verdade, descobre que o lugar dele não é mais lá, o lugar dele é o mar, e ele sai para uma nova aventura. Ele usa isso, ele coloca esse final aproveitando a previsão do Tiresias, né, que coloca que um dia ele vai encontrar um homem em uma outra terra distante, né, com um ventilabro nas costas, ou seja, o ventilabro é uma pá de separar grãos, né? Ou seja, um povo agrícola, né? Que na verdade em Ítaca a agricultura era mais frutífera, assim, não era agricultura aquela que a gente conhece, plantar, né? E tal. Não trabalhava o chão porque era uma terra rochosa, então ele não conhecia o que era um ventilabro, né? E o Tiresias coloca essa previsão. E também o Dante vai colocar o Ulisses no inferno depois, né? Porque ele acaba morrendo, porque os gregos acreditavam então que a Terra tinha um fim, né? E o Ulisses acaba indo contra, né, esse tipo de pensamento. Ele cai no final da Terra e morre. E ele acaba indo parar no inferno. O Dante coloca ele lá, né? Então o De Crescenzo coloca esse novo final, na minha opinião, é muito ressignificante. Ele muda totalmente o intuito do herói, né? E é um herói, aí no caso do nome, né, a gente primeiro pensa no episódio de Polifemo, né, quando o Polifemo tá lá bravo com ele mente o nome para o Polifemo lá no início, né, e depois o Polifemo sai falando que ninguém cegou ele, né, ninguém, Nessuno, né, então ninguém me cegou. Esse daí é uma artimanha do Ulisses, conhecida, muito conhecida essa artimanha dele, né, de ter enganado o Ciclopes, falando que o nome dele era ninguém, né, Nessuno. Mas, se nós formos pensar assim, que esse herói, ele não está terminado, ele não se encontrou ainda, né? Ele é um viajante, ele é um aventureiro, ele é uma pessoa que está disposta a conhecer, a experimentar coisas novas. Esse nome, Nessuno, ninguém,
deixa a gente entender algo que ainda está a ser definido, né? Então, ele é o Nessuno, uma pessoa que pode estar mudando, ele é uma pessoa mutável, que está disposta a novas aventuras, né? Ele é um ninguém, um homem de agora, vamos dizer assim, né? Movido aí pelas nossas curiosidades, pelas possibilidades que a gente tem hoje de estar conhecendo coisas novas, né? Essa é a minha interpretação aí desse nome Nessuno. O que vai com a proposta do monomito, né? Vai contra a proposta do monomito, a questão do retorno, né? Ele retorna de fato no romance do De Crescenzo, mas ele parte novamente. Então, realmente, vai contra a questão do monomito do Joseph Campbell aí também, né? No final das contas, ele não conseguiu se encontrar ainda, né? Porque a gente pode até pensar nesse movimento como uma coisa psicológica, em que o aventureiro ele sai para uma mudança e volta, vamos dizer assim, completo, né, para tomar o lugar dele. No caso aí, ele voltou, mas na verdade não se encontrou ainda, ele vai em outra aventura, né, a aventura dele não terminou no final das contas. E uma coisa interessante é que nos meus estudos eu encontrei uma menção do que seria uma referência a Ulisses na mitologia etrusca, né, chamado de Nanos, na mitologia etrusca. Eu achei muito interessante isso, porque se a gente encontra esse Ulisses em outros lugares, inclusive em lugares em que os povos gregos colonizaram, né? Isso mostra aí o caráter viajante dele desde o início, né? Muito legal. Matheus, você gostaria de acrescentar algo? Não, tá perfeito. Gente, a gente pode encerrar esse passeio pelo maravilhoso, então, do De Crescenzo em relação à retomada do mito, a criação, então, de uma Nápoles mítico-utópica, e eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigado, então, por isso. Eu que agradeço a presença do Matheus aí, muito bacana, sempre acrescentou muito até para minha pesquisa, porque eu também pesquiso o Luciano, né, e eu agradeço a oportunidade aí da professora sua, Guilherme. A série está muito legal, estou acompanhando todos os vídeos, né, e acredito para quem aí está de fora, tá uma coisa muito bacana também, para estar conhecendo conceitos, conhecendo obras, né, acho que está muito legal, eu agradeço imensamente aí o convite. Eu agradeço também, porque assim eu posso divulgar também um outro jeito de interpretar mito, interpretar o maravilhoso e o tópico, né? Eu acho sempre uma boa discussão para acrescentar ainda mais. Com certeza, com certeza. A gente sair ali da questão de que o maravilhoso é somente os contos de fada e passar para uma concepção mais abrangente, mais guarda-chuva do maravilhoso, né? Exatamente. Gente, muito obrigado, então, e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.